contigo. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Eu te louvo, ó Pai querido, porque a tua palavra é que nos trouxe aqui nessa noite. A tua palavra, Senhor, é a aliança que nos une. Pai, abençoa, santifica e prospera os teus filhos e filhas, ó Pai. Dá a cada um segundo, ó Pai, o teu querer e a tua vontade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Agora eu entrego a palavra para o pastor, você pode se assentar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, aleluia. Glória ao Senhor. Como falei hoje de manhã, estamos lançando aqui, este é o mês de lançamento, então é a primeira vez que eu tiro esse livro de Porto Alegre, foi para trazer para um super lançamento em Cambé. Primeira vez que esse livro sai nas nossas malas para fora de Porto Alegre, e só foi ali para o Rio Grande do Sul, na vizinhança de Porto Alegre, nas praias onde estamos ministrando, mas trouxemos para Cambé o livro das alianças. Aliança, quando a fé se torna compromisso. As alianças que devemos firmar no decorrer da nossa vida, para que a nossa vida tenha tudo aquilo que Deus quer que ela tenha. Primeira aliança que falamos hoje de manhã é a aliança com Deus. Depois a aliança com a igreja, com o corpo de Cristo. A importância de sermos igreja, sermos construtores na igreja, não só participantes, não só ouvintes, mas aqueles que estão construindo com Deus no reino de Deus. Terceira aliança, a aliança com os nossos pastores, com os nossos líderes. E eu falei da importância que foi para a minha vida de ter sido pastoreado pelos mesmos pastores por 48 anos. Por que só 48 anos? Porque os 2 pastores morreram, irmãos, durante a pandemia. Meus 2 velhinhos queridos, né, que me ganharam para Jesus e me formaram toda a minha vida e ministério, eles partiram em 2020, outro em 2021. Estão com o Senhor Jesus, mas deixaram um grande legado de vida, e eu dedico a eles esse livro. Dedico esse trabalho à memória de meus queridos pastores, Erasmo Furlong Garete, Moisés Cavalheiro de Moraes, com quem tive uma aliança de vida e amor, desde minha conversão a Cristo. E lá na comunidade, na igreja, que nós formamos juntos, esses pastores, junto com nossa geração, que é mais jovem, essa igreja está de pé, está firme e dando muitos frutos pelo Brasil e agora pelo mundo afora, porque já estamos lá na Europa, em vários lugares onde Deus tem nos levado para estender o seu reino. Aleluia. Então esse livro está à disposição dos irmãos lá com o meu querido Bernardo. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Leve para alguém, abençoe a vida de alguém que precisa viver essas alianças. E a quarta aliança de hoje, irmãos, eu vou falar sobre a aliança com a família. Deixa eu pegar o meu script aqui, irmãos, porque eu não decorei ainda no livro, então eu preciso do... Amém. Aliança que nós temos com a família. Primeiramente eu quero aqui deixar claro que o que eu falo, o que eu escrevo sobre família, é o que Jesus disse que é uma família. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os 2 se farão uma só carne. Então, para nós cristãos que cremos na palavra de Deus, que cremos na pessoa de Jesus, não queremos entrar em nenhuma polêmica comportamental desse mundo, mas nós queremos dizer que é isso que nós cremos que é a família. Amém, irmãos? Pai e mãe que geram filhos, cuidam dos filhos, né? Que estão aí, vejo os papais com os filhinhos, né? Que todos nós fomos filhos. Para mim, minha família foi uma grande bênção, e eu afirmo isso, a bênção que a gente, sempre que a gente vai falar sobre aliança, a gente pensa de casamento. Não, irmãos, a aliança com a família, a gente começa quando nasce. É ali onde a gente nasceu. Sabia disso? É ali onde, por isso que a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias da sua vida, para que tudo te vá bem. Glória ao Senhor Jesus. Eu conheço gente que não honrou pai e mãe e morreu cedo. Bênção de pai e mãe é de grande importância na vida
de uma pessoa. E se eu estou aqui, irmãos, é por causa de uma mãe que me buscou nas drogas, que ia na boca de fumo, aonde eu estava ali jogado como adolescente, me perdendo, me prostituindo. Ela foi lá me buscar, irmãos. Ela lutou pela minha vida, ela chorou pela minha vida. Então eu tenho uma aliança de vida com a minha mamãe, e tive com meu pai também, mesmo com os problemas e os erros que meu pai teve na vida. Mas teve uma hora que eu tive que afirmar, que tive que perdoar e restaurar a minha aliança com meu pai. E eu passei então, meio que de longe, mas tendo a bênção, de novo gozando da bênção do meu pai, porque por um tempo eu fiquei lá totalmente sem a bênção, sem a aprovação, sem a alegria, sem o conselho, sem o carinho do meu pai. Eu tive uma adolescência longe do pai, sem a palavra de um pai. Mas depois que eu me converti, eu fui de volta, eu fiz todo o caminho de volta, que a rebeldia tinha me levado para longe, e eu restaurei a aliança com a minha família. Eu já era cristão, irmãos, quando Deus me levou em 1977, um missionário americano me levou para os Estados Unidos para gravar o meu primeiro disco. E foi uma grande bênção de Deus. Eu tinha 18 anos, estava 4 anos convertido, e aquele missionário viu a bênção das canções e a alegria que eu tinha de ministrar louvor e adoração. Ele disse: nós vamos gravar um disco, e me mandou passagem, me mandou tudo, me hospedou, me recebeu, e nós gravamos nosso primeiro disco nos Estados Unidos, irmãos. E lá eu tive a oportunidade de ficar, porque aquela missão que estava respaldando toda aquela gravação, a produção e a minha presença nos Estados Unidos, tinha vínculos com seminários, e eles disseram: olha, talvez seja bom você ficar aqui para um seminário, faz um seminário para servir a Deus melhor no Brasil. E eu fui ficando nos Estados Unidos. Mas, meus irmãos, um dia eu soube, minha mãe me escreveu uma carta, que naquela época era por carta, que meu pai tinha tido um derrame cerebral. E depois eu soube por amigos que a minha família estava passando grande necessidade. E eu joguei tudo para o ar, irmãos, que eu estava fazendo nos Estados Unidos. Terminei a gravação, terminei a prensagem dos discos e vim para o Brasil. E vim para cuidar da minha família, com 19 anos de idade. E como aquilo foi bênção na minha casa. Sabe por quê? Através daquele ato de ter voltado para casa, eu não só pude ajudar minha mãe, ajudar o meu pai, que tinha tido um derrame, estava tempo total na cama, pude estar ali cuidando dos meus irmãos, mas eu fui ganhando um a um para Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A aliança com a família é uma aliança que nós cristãos devemos ter, não apenas de cuidado e de amor, mas uma aliança de salvação, de resgate. Nós somos as pessoas que Deus colocou na nossa casa para levar a palavra de Deus. Quem já ganhou alguém da sua família aqui? Deixa eu ver. Não tem alegria maior, irmãos, do que ganhar. Eu vejo a alegria que a minha mãe tem, e de me ver como filho, proclamando a palavra de Deus, de lembrar dela me buscando na boca de fumo, no meio dos maconheiros, dos drogados, né? A tristeza, a angústia do coração dela. E hoje ela vê quase todos os seus filhos, só falta uma, mas vai chegar também. Ver os seus filhos nas mãos de Deus, todos sendo usados por Deus. Eu, meu irmão, minha irmã, um partiu esse ano para estar com o Senhor, mas morreu em Cristo. Morreu em Cristo. Irmãos, nós devemos ter uma aliança com a nossa família. A família é o lugar onde Deus escolheu para você viver. Ah, mas eu sou adotado. A família é um lugar onde Deus escolheu para você ser recebido e viver. E viver e receber vida, receber alimento. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A família é o lugar onde Deus te colocou. Deus te colocou para ser cuidado e para cuidar. A família é um lugar sempre de cuidado. Eu vejo lá minha esposa, o amor e o esforço da minha esposa. Ela tem aberto mão de estar comigo no ministério, porque os pais estão velhos e bem debilitados, e ela fica lá em Porto Alegre. Eu estou aqui e ela está cuidando do seu papai e da sua mamãe. Amanhã, depois que eu gravar à tarde, de noite eu levo minha mãe
e meu padrasto querido, minha mãe com 83, meu padrasto com 90, para eles ter uma semaninha na praia, descansar junto com a gente, debaixo do nosso amor e do nosso cuidado. Família é um lugar de cuidado, irmãos. Aleluia, de proteção natural, que Deus fez dessa maneira, que se forma lá no ventre, quando é pequenininho, né? Todos nós estivemos no ventre de alguém, não tem ninguém aqui que foi criado num vitro. Pode começar in vitro, mas depois é colocado de volta lá no ventre, para crescer, para se mexer, para a mamãe orar, para a mamãe cantar, né? Quanto você deve ter cantado para essa menininha aí, né? Cantar no ventre. Eu vejo os meus filhos, nós cantando, louvando a Deus. Foi ali que eles aprenderam a louvar. Desde ali recebem a proteção, a graça e o amor de Deus. E a gente tem que olhar para a família dessa maneira. Glória ao Senhor Jesus. É ali que são gerados os laços de amor. Diga comigo, laços de amor. Laços de amor. Ali onde são os laços preciosos de amor. Os mesmos laços que nós temos que ter na igreja, irmãos. Deus não isenta de nós termos na nossa família, de nós amarmos, cuidarmos. Né, irmã, você cuidando da sua mamãe? Cuida da mamãe, que bênção. E isso é a família, um lugar de amor, de laços de amor que nós temos para toda a vida. Isso depois, irmão, se transfere para a nossa família, quando o homem e a mulher se apaixonam e decidem se casar e fazem diante de Deus, ou mesmo que não faça diante de Deus, se faz uma aliança de vida. Deus honra todo casamento, irmãos. Mas não foi feito na igreja, mas foi feito uma aliança. É quando um homem e uma mulher faz uma aliança diante de Deus, ou não, mas faz uma aliança diante do outro, de receber, de cuidar, de viver, né, de receber sexualmente. Essa é a família nova que se forma, para ali ser o ambiente onde a vida vai continuar. Terceiro, a família é um lugar onde a vida continua. Amém, amados. Sabe o que o diabo quer impedir com tudo que ele tem inventado nesse mundo? É impedir que a família continue, que tenha filhos, que tenha mais filhas e que vá de geração. Deus é um Deus geracional. O diabo quer impedir a continuidade de geração em geração. E Deus quer restaurar, e esse livro é um instrumento para você saber que Deus é um Deus geracional e quer fazer da sua casa um lugar de bênção. Glória a Deus. Eu lembro quando eu casei com a Rosana, somos casados, completamos agora em dezembro 40 anos de casados. Glória ao Senhor. Isso não é mérito humano, irmãos, isso é a graça do Senhor. Essa é a decisão de viver em aliança. Nós decidimos diante de Deus, nós vamos viver em aliança. Mês que vem, meu querido Bernardo lá vai casar, Bernardo. Vai casar para viver em aliança com a querida Poliana. Glória ao Senhor. Pode dar presente para ele lá, irmãos, viu? Que ele vai casar o mês que vem. Meu querido Bernardo. Glória ao Senhor Jesus. Nós cremos, a nossa igreja prega isso, que o casamento, irmãos, ele é para a vida toda. Quantos creem nisso? Ninguém casa para separar daqui um mês. Eu estava vendo na internet, me mandaram os casamentos que menos duraram. Teve um que durou poucas horas, que acabou em pouca, não durou um dia. Casamento de gente famosa, eu não sei o que os dois fizeram, que num dia casaram e no outro dia já estavam separados. Tem casamento de gente famosa que vai para Castelo, convida todo mundo, vai toda a elite brasileira para lá e gastam 1,5 milhão de euros para casar e 3 meses depois está separado, não tem mais nem amizade com a pessoa. Faz um contrato judicial ali, sem avisar ninguém, e separa tudo e já acabou, não tem mais nada, não fica nada, não fica herança, não fica filho, não fica amor, não fica amizade, não fica família, não fica fé, não fica nada.
É assim que o diabo está tratando o assunto hoje em dia, irmãos. Nós temos que nos levantar contra isso e dizer: família é um lugar de bênção, família é um lugar de vida, família é um lugar de continuidade. Casamento, Deus fez para unir homens e mulher em laços de amor, de aliança verdadeira e profunda. E que não é para acabar no outro dia, nem no outro ano. Não tem coisa mais linda do que ver as pessoas envelhecendo juntas, cuidando um do outro. Eu vejo meu querido sogro, com mais de 80 anos, minha sogra, 63 anos de casados, estão ali, tiveram muita dificuldade. Quando a gente olha um para o outro, que pessoas difíceis, mas eles conseguiram, irmãos, eles conseguiram se perdoar da dificuldade todos os dias. Sabe o que é casamento? É perdão. Casamento se sustenta por amor? Não, por perdão. O amor é por obediência, irmãos. O amor que nós devemos ter no nosso casamento, ele vai mudando, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Ele passa de sentimento para obediência no decorrer da vida. Escreva isso no seu coração. O amor que a igreja tem que ter aqui é um amor por obediência, é um amor que é obediente ao Senhor. Quando a palavra diz: acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. Amor na igreja não é sentimento, é obediência. Amor na igreja não é sentimento, é a essência de Deus, porque Deus é amor. E quando nós vamos nos enchendo de Deus, quando nós temos uma aliança com Deus, essa aliança com Deus vai nos enchendo do seu amor, amados. A igreja é um lugar onde as pessoas são cheias do amor de Deus, e esse amor de Deus é compartilhado. O primeiro lugar que é compartilhado, na família. Se você é casado, é com a sua esposa. Se Deus te deu filho, é com os filhos. E a gente tem em casa 2 tipos de filhos. Nossa filha mais velha, ela é especial, ela tem uma síndrome, é sindrômica. Então ela tem várias limitações, não só psicológicas, emocionais, mas também físicas. E carece de tratamento, de cuidado, de acompanhamento. Ela é interditada judicialmente, ela tem tutores, que é o pai e a mãe, e se nós passarmos, fica sendo o irmão ou algum familiar. Então, temos essa filha. E temos um outro filho muito inteligente, está se formando no mestrado em violino, toca no ministério, compõe música comigo, viaja, participa com o Diante do Trono, é violinista lá com a Ana Paula Valadão, né? É um menino brilhante, vai casar com uma outra moça querida, brilhante, linda, pronta para a vida. Então nós temos essas 2 coisas, essas 2 possibilidades de amor em casa. Uma filha especial e um filho também especial, querido, brilhante. Mas nós tivemos que aprender uma coisa muito importante, irmãos. O amor da família, a aliança, é com todos os filhos, do jeito que eles são. Amém, irmãos? Você tem filhos diferentes como eu? Talvez não tão diferentes. Não só meninos e meninas, mas tem filhos que são dóceis e tem filhos que são rebeldes. Eu fui um filho que me joguei com 13 anos de idade, me joguei nas drogas, abandonei o colégio militar que meu pai lutou para eu entrar, uma escola dificílima de entrar, e o meu pai batalhou, me trouxe do interior, me deu aula para eu fazer a prova preparatória e entrei na escola militar. 3 anos depois as drogas me sugaram. Meus amados, eu fui um filho muito difícil. Tinha outro irmão que era querido, que era amoroso. E assim, os filhos são totalmente diferentes, mas todos eles têm que estar debaixo dos laços de amor. Dos laços de amor. Como foi difícil para nós saber que teríamos uma filha especial. Como foi difícil receber todos aqueles exames, todos aqueles laudos médicos, e finalmente o médico dizer: olha, ela vai ser
assim como esse laudo. E a gente começou a ler, vai ser especial, vai ter problema mental, vai ter problema físico, vocês vão ter que lutar e tratamento a vida inteira, ela vai ter problema nos olhos, nos ouvidos. Parecia que era um presente com defeito. Mas um dia Deus nos disse, não, ela foi dada para vocês aprenderem a amar o que não é facilmente amável. O que é difícil de amar, difícil de aceitar. Eu dei para vocês prosperar essa menina, para que o amor de vocês prospere essa menina. E assim começou aquele desafio, o que nós vamos fazer com a Aurora? Para onde nós vamos levar? E fomos, mas Deus foi dando graça, irmãos. A Aurora entrou na escola e a mamãe muito bem preparada, a Rosana, né? A Rosana tem 3 faculdades, Química, Física, Biologia e Matemática, Música e licenciatura em Música, e tem também canto. Ela é formada em canto na Universidade Federal, e ela é muito bem treinada. Ela começou a desenvolver a Aurora, dar aula de matemática para a Aurora, descobriu que a mente da Aurora é totalmente matemática, e hoje a Aurora parou toda a escola quando terminou o 1º grau, mas continuou na matemática e faz cálculos absurdos de matemática. Não serve para nada, mas serve para a mente dela ficar ali, né? Com álgebra de 3º grau, ela sabe tudo aquilo. Oh pai, eu sei, ela faz 10 um atrás do outro, sem pensar, porque ela foi desenvolvida, alguém lutou por ela. Irmãos, família é um lugar onde a gente luta por todos que Deus nos dá. Quem está ali é para você lutar por aquela vida, para você lutar por ela. Eu digo isso porque alguém lutou por mim. Muitas vezes começam os problemas, num adolescente a gente larga de mão, vou te largar de mão. Quantas vezes o André, nas crises que ele teve, né, de escola, a gente pensa, deixa ele, vou largar de mão, deixa ele fazer do jeito dele. Mas quando você ama, você não larga de mão. Diz assim, quando você ama, você não larga de mão. Amém, queridos, isso mesmo. Aliança com a família eu não vou largar de mão. Eu não vou largar de mão. Eu vou prosperar, eu vou cuidar. Às vezes o casamento fica difícil, irmãos. Como é difícil, mas eu lembro que eu prometi para o pai da Rosana, naquele altar, que eu ia cuidar, eu ia sustentar. Nas horas que ela fica teimosa, mulher teimosa, Deus do céu, às vezes dá vontade de jogar pela janela, mulher, mas não, eu disse, não, eu não vou jogar pela janela, eu vou cuidar, eu vou restaurar, e ainda vou ter que pedir perdão, porque falei muito duro. E assim é o casamento, irmãos, é onde a gente sempre vai restaurar. Sabe como continua o casamento? Restaurando, pedindo perdão todo dia, pedindo perdão toda noite. Não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, sobre algo não perdoado. Irmãos, perdão salva qualquer casamento. Se a gente for ver, a maioria dos divórcios desse mundo, até na igreja, é porque não conseguiram perdoar. Por isso que Jesus disse, né, quando chegaram para ele e perguntaram, e o divórcio como é que é? Olha, o divórcio Moisés deu, debaixo da orientação de Deus, eu deixo isso claro no livro, o divórcio foi uma possibilidade dada por Deus para Moisés, quando existe dureza do coração. E quando vem casais com problemas na igreja, primeira coisa que eu quero saber, tem dureza do coração aqui dentro ou não? Ou vocês conseguem se perdoar? Tem coração duro aqui? Nós vamos ter que deixar isso ir do jeito que o mundo gosta, do jeito que o diabo quer, ou aqui tem perdão, ou aqui tem restauração, ou aqui tem possibilidade do evangelho ser genuíno, do evangelho ser verdadeiro. Sabe o que é perdão, irmãos? É quando o evangelho é verdadeiro. Quando ele não é de boca para fora. É quando ele mexe com as nossas entranhas emocionais, sentimentais, até com o nosso entendimento, nosso intelecto. Por isso que coração é emoção, coração é intelecto, e coração é principalmente vontade. Onde que o perdão atua? Na vontade.
Deus não quer perdão emocional. Deus não quer perdão intelectual. Deus quer perdão da vontade. Perdão, fruto do amor, de obediência. É assim que se restaura a vida. É assim que se restaura laços rompidos com pai, com mãe, com irmãos. Tem famílias brigadas. Eu estava conversando com um irmão aqui dessa região, conversando com ele. Ele e a irmã, os dois criados na igreja, crentes. E agora que o pai morreu, deixou bens, mas deixou dívidas. Os dois estão totalmente brigados, separados um do outro. E parece, e ele disse, ela não quer nenhum tipo de reconciliação, nada disso. Eu disse, meu Deus, como a dureza do coração, não é só no casamento, é nos laços. Tem famílias rompidas, que filhos não falam mais com pai, não falam mais com mãe. Sabe o que é isso, irmãos? Dureza do coração. Isso vai contra as alianças. Porque a aliança é quando a fé se torna compromisso, compromisso de vida que nós selamos uns com os outros diante de Deus. Glória ao Senhor Jesus. E aqui, sobre casamentos, eu falo, né? As ordenanças do casamento. Uma delas, que Jesus também fala, deixará o homem pai e mãe. Casamento é quando duas pessoas, elas deixam pai e mãe e fazem uma outra estrutura familiar, e ali nasce um novo núcleo. E é muito importante esse deixar pai e mãe. É muito importante, tem muitos conflitos que são gerados porque filho não deixa pai, filha não deixa mãe. Uma vez estava tratando com um casal em São Paulo, e ela disse, mas ele não larga do pai, ele não quer trabalhar porque o pai tem recurso, e ele só quer ganhar o recurso do pai. E ali estava o conflito de todo o casal, né? Que o filho não deixou pai e mãe. E nós temos que aprender a importância, de como é importante no casamento deixar o pai e a mãe, glória a Deus, e formarmos a nossa aliança duradoura. Amém, irmãos? Quem ama a sua família? Glória a Deus. Eu amo a minha família. E cuido também do meu filho André, irmãos. Agora ele se preparando para o casamento, né? Pai é para estar ali perto, para aconselhar, para acompanhar, para ajudar. Nós podemos ajudar, mas temos que ajudar os filhos a deixar pai e mãe. E eu louvo a Deus pelos meus sogros e pela minha mãe, porque ela ficou viúva antes de eu casar. Nunca se intrometeu na nossa vida. Meus sogros nunca se intrometeram na vida dos nossos filhos. Pelo contrário, nos ajudaram em tudo o que nós pedimos, mas sempre deixaram que a gente cuidasse. E agora nós temos a honra de cuidar deles também, né? De todos os dias ligar para eles, já tomaram a medicação, já tiraram a pressão, já fizeram isso, e que se não fazem, minha esposa corre lá para cuidar do pai e da mãe. Isso é família, aliança com a família. Eu quero abençoar você e a sua família nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar você no seu casamento, você com a sua esposa, com seu marido, você com seus filhos, com os filhos que são fáceis, com os filhos que são difíceis. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão de orar por eles, de buscar a Deus por eles, de ministrar a graça e o amor de Deus, de lembrar deles em oração. Mas meu filho está longe, está fora de Deus, eu não vou mais orar por ele, deixa ele se virar, que se dane com as opções que ele fez. Um pai cristão não pensa assim não, irmãos. Um pai cristão pensa, eu vou orar por esse filho, como eu oro por qualquer pessoa desse mundo, mas principalmente por esse filho que Deus me deu para abençoar e para orar por ele e ministrar a graça e o amor de Deus. Amém, amados? A quinta aliança é a aliança com o nosso chamado. Todos nós temos um chamado de Deus. Temos um chamado geral que Deus nos deu a todos nós, de irmos por este mundo, sermos agentes da graça de Deus, de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Glória ao Senhor Jesus. Como está escrito aqui em Mateus 28, meus irmãos,
Jesus aproximando, versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, eu não sei o meu chamado. Hoje você aprendeu, meu amigo. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos este chamado. É um chamado, está ali escrito, ó, declaração de propósitos. O chamado de Deus para essa igreja é ir por essa cidade, por essa região e pregar o evangelho, é ir para Moçambique, ir para mais longe, para onde Deus abrir a porta. É assim que eu me movo, por onde Deus abre a porta, eu vou lá para abençoar, para levar a palavra, para edificar, para santificar. Glória ao Senhor Jesus. Agora estou indo fazer um tour em Portugal, hoje mesmo mais uma igreja ligou, né? Eu não tenho mais hora nenhuma livre em Portugal, e vou estar lá naquele país abençoando as igrejas. Depois vou para a Inglaterra abençoar as igrejas, porque esse é o meu chamado, ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pode ser sozinho num trem, pode ser para refugiado, onde quer que Deus me coloque, ali eu tenho um chamado. Primeira coisa que nós temos que fazer com o nosso chamado: identifique o seu chamado. Porque tem esse chamado global, geral, mas tem outros chamados diferentes. Por exemplo, o meu chamado foi totalmente diferente dos meus pastores, e eles me ajudaram a ver isso. Quando eu ia ser ordenado como presbítero e líder da igreja local em Porto Alegre, eu fui treinado pelo meu pastor. Quando chegou na hora da ordenação, meu pastor chamou e disse: olha, eu me equivoquei, Deus me falou hoje. Ele disse até assim, eu estava fazendo a barba de manhã e o Espírito Santo disse: o Asaf não é para ser presbítero da igreja local, ele é para ir pelo mundo afora, levando a palavra de Deus para edificar e abençoar igrejas por esse mundo todo. Este é o chamado dele. Eles me chamaram: então você não vai ficar aqui administrando a igreja local, ficando em Porto Alegre, cuidando das células e dos problemas e das finanças. Não, você tem que ser um homem livre para ser levado por Deus pelas nações. E eu tive que identificar isso, porque muitas vezes nós queremos aquilo que o nosso pastor tem, mas cada um de nós, Deus deu alguma coisa especial. Vire para o seu irmão e diga: tem algo especial em você, em cada um de vocês. Tem algo especial que Deus deu para você, que vai ser a ênfase do seu trabalho, do seu chamado. Alguns vão ficar aqui na igreja local, edificando, construindo. Outros Deus vai pegar deste lugar, como diz lá em Isaías 66. Eu gosto desse texto de Isaías, porque ele diz uma coisa muito querida, muito linda. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Versículo 18, e venho para juntar as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. Olha aqui que coisa linda, irmãos. Alguns dos que forem salvos em Cambé, na Moriá em Cambé, Deus vai enviar às nações. Se preparem, não é todos, é alguns. Então nós vamos identificando. Alguns Deus pode mandar pela internet. Tem pessoas que continuam lá na sua cidadezinha, mas começam a ter visibilidade na internet e fazer uma coisa relevante, e fazer um blog, e fazer um podcast, e aquilo começa a sair daquela localidade e vai para muito longe, e vai para lugares que nós não imaginamos. Eu enviarei às nações, e as coisas vão pelas nações. Alguns vão escrever livros, daí você posta uma coisinha na internet, e em poucos dias você começa a mandar livro para todo o Brasil.
Um irmão aqui de Umuarama comprou 100 livros desses para ensinar a igreja inteira sobre as alianças. Outro no Recife está comprando mais 20. E assim, irmãos de tudo quanto é canto, todo cantinho, cidades, né, começam a querer levar. Então aquilo que você escreveu, que você corrigiu ali na sua sala, começa a ser bênção na vida de outras pessoas. É assim que Deus faz hoje. Deus nos deu ferramentas, irmãos, para nós ampliarmos nosso chamado. Você tem na sua mão uma ferramenta poderosa para ampliar o seu chamado. Não é só para mandar filminho de TikTok, é para abençoar pessoas, para edificar vidas, para mandar uma mensagem de vida, de amor, uma mensagem verdadeira, genuína, que vai transformar pessoas. Nós temos isso na mão. Eu lembro na pandemia, irmãos, eu comecei a ver todos os eventos serem desmarcados. E o chefe lá em cima me deu uma licença-prêmio de 6 meses. Eu disse, Deus, o que eu vou fazer nessa licença-prêmio aqui, parado nessa praia? Ficando lá na praia com a família, com os sogros, com os filhos, semanas e semanas e tudo cancelado. O que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor nos deu a estratégia. Começa a fazer uma live de louvor e adoração toda semana para a igreja. Eu peguei, juntava a Rosana, a Aurora, o André com violino, nós com alegria, a família toda ia para frente do Instagram, do Facebook e começava a louvar a Deus, irmãos. Todas as semanas de 2020, a família Borba esteve ali. Eu só pulei na que o meu pastor morreu. Todas as outras nós fizemos a live da família Borba, live de louvor e adoração, e ali nós começamos, né, a receber das pessoas. Depois de cada live eu colocava o meu e-mail, se você quer oração, se você quer uma palavra, se você quer o pendrive com 400 músicas, está aqui preparado para vocês. Nós fizemos esse pendrive na pandemia, para abençoar os irmãos, para mandar. Então a gente preparou os louvores, a história da live, 31 CDs tem aqui dentro, 400 louvores, está ali à disposição dos irmãos também. Leva esse pendrive, vai abençoar a sua vida, tremendamente. Então nós preparamos e mandávamos. Se você quer um livro, pegue o livro. E começou, irmãos, através daquela estratégia, nós vimos que nós podíamos abençoar, podíamos ministrar, podíamos pregar, podíamos orar pelas pessoas. Começamos a ver o quanto essa maquininha aqui, você ligava para os discípulos, e orava e abençoava e ministrava, e para os irmãos da igreja, e para os líderes, para os pastores. Irmãos, Deus nos deu ferramentas poderosas. Nunca na história da humanidade nós tivemos as ferramentas que nós temos hoje, que eu ligo para casa e vejo o rosto da minha filha e oro com ela, oro com a minha esposa, abençoo. Se tem algum problema, resolve de longe, que faz pagamento na hora, que resolve qualquer problema. Eu estava lá na Suécia, né, e o meu irmão morreu subitamente, e a família precisava de recursos, e eu de lá mandava os recursos, colocava o dinheirinho no lugar certo, porque Deus nos deu ferramentas para isso, que é para abençoar. Chamado é quando você identifica que Deus te deu muita coisa que pode abençoar outras pessoas. Identifique o seu chamado. Identifique. Segunda coisa, santifique o seu chamado. Como é importante a gente aprender a santificar a nossa vida diante de Deus. Santificar é você todos os dias saber que a minha vida é o templo do Espírito Santo. Sabia? Sua vida é o templo do Espírito Santo. E esse templo é o que Deus quer usar. Não sabeis que vós sois o santuário, e o que Deus tem para usar nesse mundo é cada um de nós. Mas Deus não usa coisas impuras, Deus não usa coisas misturadas, coisas que estão contaminadas com o mundo, coisas que estão cheias do mundo. Deus precisa de coisas puras, puras e santas. Por isso tudo de Deus tinha que ter a marca da santidade. É povo santo, nação santa, é leito sem mácula, mãos limpas, coração puro, vida com integridade, igreja santa. Tudo que Deus quer que seja santo. Isso tem uma coisa que eu aprendi com os meus pastores: santifique a sua vida para ser usado por Deus. Porque se tem uma coisa
que o diabo não consegue contra uma vida é a santidade. O diabo tinha um problema para se aproximar, ele tinha que ter a autorização de Deus para tocar em Jó, porque Jó era um homem justo, santo diante de Deus. Em Jó 31, versículo 1, Jó diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Jó tinha um compromisso, uma aliança com os seus olhos diante de Deus. Toda vez, que eu estou fuçando na internet, aparece alguma coisa, eu lembro desse texto. Fiz uma aliança com os meus olhos. Toda vez que o diabo começa com as tentações, com as possibilidades, com os oferecimentos, o diabo tem uma mesa que parece muito apetitosa, servida para homens e mulheres nesse mundo, irmãos. Mas nós fizemos uma aliança com os nossos olhos diante de Deus. Amém, igreja? Faça uma aliança com os seus olhos diante de Deus, para que nada impuro toque a sua vida, o seu coração, a sua mente, aleluia, e você seja guardado e protegido por Deus, e santificado por Deus. Se tem algo chave nesse livro, irmãos, é a importância de nós santificarmos a nossa vida. E santidade para Deus, irmãos, não é só atitude. Santidade para Deus é motivação, é pensamento, é o que fica rolando no coração o dia inteiro, a noite inteira. É aquilo que você começa a desejar sem controlar. Deus quer tirar tudo isso da nossa vida, e a nossa vida ser santa diante dEle, ser semelhante a Jesus. Glória ao Senhor. Proteja o seu chamado. Nós fomos chamados por Deus. Aprenda a proteger o seu chamado. Tudo isso está no livro, bem esboçado, irmãos, para a igreja aprender. Mas proteger o chamado é não deixar nada macular o seu chamado. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas não me deixe escravizar por nenhuma delas. Todas me são lícitas, mas nenhuma edificam. Porque ele estava muito preocupado em guardar, em proteger o seu chamado diante de Deus e diante dos homens. Como é bom a gente ver uma vida de um homem e de uma mulher de Deus sem BO, que vão pela vida fora. Eu vi aquele meu pastor morrer com 92 anos, meu discipulador amado, que eu conheço desde o início da minha vida cristã. Mas você olha para a vida dele, não tem nada. Nunca teve cobrança, nem cheque sem fundo, nem nenhuma imoralidade, nenhuma vergonha para a igreja, porque era um homem que viveu retamente diante de Deus. Que modelos que nós temos diante do Senhor. O missionário Donald Stoll, com quem eu montei o Ministério Life, também um homem íntegro diante de Deus, um homem que até hoje é uma das minhas maiores referências de vida cristã. Sabe por quê, irmãos? Vida santa, sempre protegeu o seu chamado. Quando ele teve problema no casamento, eu lembro, ele correu para ser discipulado, para estar perto de irmãos. Ele não deixou aquilo se avolumar e restaurou completamente dentro da sua casa com a esposa. Não deixe as coisas ficar grandes, não deixe as coisas ficarem podres, não deixe nada na sua vida estragar, meu amado. Proteja o seu chamado diante de Deus. Essa é a aliança que nós temos que ter com o nosso chamado, guardá-lo diante do Senhor. Porque assim o seu chamado sempre vai ser forte diante do Senhor. Outra coisa, prospere o seu chamado. Prospere. Se Deus te deu um chamado para ir além, e eu contei hoje rapidamente para os irmãos, quando eu estava numa fase da minha vida, já tinha composto muita música, gravado quase 50 discos, eu disse: Deus, qual vai ser a continuidade? E um amigo meu lá no Egito, uma vez que eu entrei lá no Cairo, no aeroporto, eu tive muito problema com a polícia, as pessoas desconfiadas, o que eu ia fazer ali pela 10ª vez, e eu contei isso para o irmão, e ele disse: olha, tu precisa de alguma coisa que te proteja desse tipo de
de questionamento, de interrogatório. E ele disse, tem duas coisas aqui que ajudam muito. É o jornalismo e a medicina. Tu ser médico de alguma Médico Sem Fronteira ou ser jornalista. Eu disse, medicina é mais difícil, mas o jornalismo eu acho que eu vou tentar. E vim para o Brasil e fui, irmãos. E fui para a faculdade de jornalismo com 47 anos de idade. Sabe por quê? Eu queria prosperar o meu chamado. Eu queria que Deus me desse alguma coisa que me levasse para frente, não para trás. E Deus me deu no jornalismo, não só uma faculdade maravilhosa, que eu me desenvolvi, ali eu aprendi Facebook, ali eu aprendi Twitter, ali eu aprendi Instagram, e ver mídia social, mas ali eu aprendi a escrever, irmãos, aleluia. Deus me deu graça, dom, ideias, como montar um livro, como montar um artigo, como montar uma revista, como montar um jornal, como fazer programa de rádio, de televisão, de tudo isso. E nós caminhamos juntos, 2 jornalistas, que o Bernardo é jornalista também, e que bênção que é você ter uma formação que prospere o teu chamado. Eu comecei a escrever e nasceram os livros, e estão nascendo, já estou com 6 livros escritos, 4 lançados e 2 por lançar ainda, porque de tanto escrever, de tanto gostar de escrever, e ainda vou fazer um devocional dos Salmos, que eu já estou no 100º Salmos, glória a Deus, escrevendo, sabe por quê? Prosperando o chamado para a próxima estação da minha vida. Eu vou estar velhinho, vou estar cantando ainda, só para te adorar e fazer teu nome, mas vou estar com um livro, com a mensagem, com a vida, com outras coisas, escrevendo e compartilhando a graça e o amor de Deus para a igreja, porque prosperei o chamado, prosperei, glória a Deus. E quando você tem esse coração, Deus é um Deus de toda graça, irmãos, de toda prosperidade. Quando Deus vê alguém a fim de ir além no seu chamado, Deus começa a te dar as ferramentas certas, os lugares certos, a faculdade certa, o treinamento certo, as pessoas certas. Glória ao Senhor Jesus, para você ir além, em nome do Senhor Jesus. E eu proclamo prosperidade sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Deus não quer uma igreja estagnada. Deus quer uma igreja de pessoas que prosperam. Eu lembro quando Deus começou a me levar para as nações, um amigo disse, aprenda inglês. Eu fui direitinho, irmãos, para a escola de inglês e fiz o curso de inglês até me formar. Tenho a faculdade do Cambridge na língua inglesa. Depois fui estudar espanhol na faculdade. Quando eu estava na universidade, eu fiz umas cadeiras eletivas e eu fiz em espanhol, sabe por quê? Que eu queria prosperar o meu chamado, aprender a falar espanhol para ir pelo mundo afora, traduzir meu livro em espanhol e ministro ele pela América Latina, por praticamente todos os países da América Latina. Vou lá ministrando louvor e adoração e a palavra do Senhor. Sabe por quê? Preparação, prosperidade do que Deus te deu. Mas você pode prosperar em casa, irmãos, nas pequenas coisas que você faz, você pode melhorar dentro da sua casa, não precisa ser uma coisa global para outra nação. Você pode aprender com a palavra, você pode aprender estudando a Bíblia com a igreja, no grupo de discipulado, no grupo de crescimento. Ali você vai se preparando para ampliar, para prosperar o seu ministério na igreja local. Você pode abrir a sua casa para ter uma célula na sua casa e ali você formar pessoas, discipular pessoas, abençoar pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu vou rapidamente só pontuar. No capítulo 6 do livro eu falo frutos, bênçãos de guardar as alianças. A primeira delas, quem guarda essas alianças, aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com seus pastores e líderes, aliança com a família e aliança com o chamado, é a estabilidade. Pessoas que guardam essas alianças, elas não ficam balançando, nem na sua fé, nem na sua vida familiar,
nem na igreja, elas estão sempre firmes, estáveis. Quem guarda a aliança é como um carvalho plantado, como diz Isaías 61, plantados pelo Senhor, na casa do Senhor. Carvalho é uma árvore que cria raízes, essas alianças dão raízes profundas e geram estabilidade na sua vida. Não é qualquer correnteza que te leva. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu fui em Manaus, e eu fui na época da cheia, o Rio Negro estava muito cheio, e os irmãos tinham um barco na igreja, e me levaram para andar no Rio Negro. E quando a gente chegou lá pela metade do Rio Negro, eu vi assim uma copa de árvore. Daí eu disse, ué, o rio arrancou a árvore inteira? Não, essa árvore fica aí mesmo, ela é plantada aí no meio do rio. E o mesmo que ela tem para cima, ela tem para baixo de raízes. Então a água não leva. E ela é tão firme, estável e forte, que ela nem apodrece, ela fica aí durante a cheia. E no ano seguinte eu fui durante a vazante. O rio estava baixinho, e nós saímos de barco de novo, e eu olhei a árvore gigantesca. Eu disse, puxa, esse rio fica dessa profundidade? Ele disse, até mais, às vezes tapa a árvore. E aquela árvore grande, meus amados, mas com as raízes bem firmadas. A água do Rio Negro, um dos maiores rios do mundo, não carrega aquela árvore, porque ela está bem firmada. É assim que é o homem que guarda as alianças. Essas alianças são raízes profundas que você tem no reino. Elas geram estrutura segura para a sua vida, estabilidade, elas geram segurança. E tudo que está com você fica debaixo desta segurança. Alguém que guarda aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com seus líderes e pastores, aliança com a família, aliança com seu chamado. Sempre tem gente em volta. É fácil caminhar com uma pessoa assim. Ele é fácil de ser seguido. Sabe por quê? Ele é estável. É fácil de se encostar nele. É fácil de se apoiar. É fácil de seguir os passos, porque são passos seguros, passos fáceis de serem seguidos. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, quem guarda as alianças recebe direção, rumo e orientação. Nunca está perdido. Sempre sabe para onde está indo. Eu guardei essas alianças, irmãos. Eu sei para onde eu estou indo em todas as áreas da minha vida. Mesmo que aconteçam acidentes, mas eu sei para onde Deus está me levando, e eu sei e conheço a graça, o amor e o sustento de Deus, porque eu sei, eu estou seguro nas alianças que Deus me deu, eu estou ali direcionado, eu tenho rumo, eu tenho orientação, eu tive discipulado que me orientou claramente no caminho que eu tinha que seguir, e nunca estive perdido. Provérbios 11:14 diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. E para o primeiro ponto, Lucas 11:21, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Amém, valentes? Glória ao Senhor. Então você tem direção, rumo e orientação. Terceiro, você tem longevidade. Salmo 91:16 fala que aquele que confia no Senhor, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade física e espiritual. Quando me perguntam, Asaf, como 48 anos de ministério, como que isso aconteceu? Longevidade espiritual. Guardei as alianças, irmãos. Todas elas trouxeram bênção, trouxeram longevidade, porque os passos nunca são em falso. Glória ao Senhor Jesus. E por último, elas nos trazem vigor, ânimo e motivação. Você me perguntou como que eu aguento a minha rotina, minha agenda, e ir e continuar 64 anos ministrando, viajando, indo, acordando cedo, acordando, avião para cá, avião para lá, de carro, às vezes em outros transportes. O irmão lá de Portugal disse, olha, a melhor coisa que temos aqui é andar de ônibus, porque o ônibus vai por uma pista rápida, e os carros ficam engarrafados. Eu disse, eu vou de ônibus, irmão, fica tranquilo,
Se ir de barco é melhor ainda, que é menos engarrafado ainda, eu vou de barco. Glória ao Senhor Jesus. Porque Deus me deu força, Deus me deu vigor, Deus me deu ânimo para fazer a obra, continuar a obra de Deus a cada dia, a cada manhã. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tu estejas abençoando esta igreja, Moriá, no seu 24º aniversário, mas a cada manhã as tuas misericórdias se renovem nesse lugar. E essas alianças proclamadas profeticamente nesta igreja sejam guardadas, Senhor, pelos seus pastores e por cada um dos meus irmãos e irmãs, jovens e crianças. A aliança que nós temos contigo, Senhor, com a tua presença, a presença do teu Filho, a presença do teu Espírito, Senhor. A aliança que nós temos com a tua igreja, a noiva do Senhor Jesus, que tu nos colocaste aqui para edificarmos, construirmos, sermos a mão estendida na tua igreja, aliança com os nossos líderes, com os nossos pastores, Senhor, que possamos estar amando, honrando, cuidando dos nossos líderes, atentando pela vida deles, Senhor Jesus, aleluia, tendo uma vida, Senhor, de continuidade junto com eles, construtores, como tu me deste a honra de construir com os meus pastores, antes de construir aquilo que tu tinhas para a minha vida, aprender a construir junto com eles. Aleluia. E a aliança que eu tenho com a minha família, Senhor, com pai, com mãe, com sogro, com sogra, com os meus irmãos, cada um deles, Senhor. A aliança que eu tenho com minha esposa querida, minha filha Aurora, meu filho André, a continuidade da minha vida, da bênção geracional, esteja sobre os meus filhos, Senhor. Que tu ajude, Senhor, a tua igreja aqui, ter sempre a casa em ordem, a sua família em ordem, o seu casamento em ordem, direcionado por Deus, cuidado por Deus, em nome de Jesus, amém. Tenham uma aliança também com o seu chamado, Senhor, honrem o seu chamado, guardem, prosperem, que ninguém fique estagnado, Senhor, sem crescer, que haja crescimento na vida da tua igreja, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Entrega lá atrás para mim. Deus abençoe a igreja amada. Terminar cantando um cântico. Amém, aleluia. Eu gostaria de aproveitar esse momento. Nós vamos terminar cantando, mas eu queria chamar os pastores aqui. Os pastores para subirem aqui, bispo, bispa, missionária. E nós estamos completando 24 anos. E a história da Igreja Moriá é uma história de bastante luta, de muitos desafios, mas de muitas vitórias. E o que o pastor falou hoje aqui, eu louvo muito a Deus pela vida desses meninos e meninas, pelos presbíteros também. Domingo passado eu disse isso aqui, que é algo que marca essa igreja aqui, e a gente conversando hoje um pouco sobre a questão de não ser chamado pelo título, né? Presbítero aqui cuida da porta, quando precisa arruma cadeira, lava banheiro, a gente faz isso aqui, né? Todo mundo faz isso aqui. Então eu acredito que a gente está no caminho certo, porque às vezes a gente pensava, puxa, mas acho que está errado, né? Mas não, o nosso chamado é de servir. Por isso o ano apostólico de Maria, de servir. A gente tem que voltar a lembrar que a honra é servir, é poder servir, né? É poder servir. E essa é uma igreja que tem sido formada. Nós não temos faxineiros aqui, né? Dos nossos irmãos que fazem faxina. Tem gente importante, mas que tira um dia, um tempo para vir aqui fazer faxina, né? E tem advogado que faz faxina lá na igreja de Londrina. E assim, né, empresários. Então essa é a nossa história, e eu acho que a gente está no caminho certo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, né, por esse tempo que a gente
esteve junto. Espero que velhinho o senhor venha também, né? Estaremos juntos, então, cantando, né? Aleluia, cada vez melhor. A gente só vai melhorando, né? Então vamos ficar de pé, amados. Vamos encerrar esse culto cantando com o Asaf Boba, né? Os livros dele estão lá, com o Bernardo, né? Pendrive, em nome de Jesus. Custa R$ 1.500, né? Mas na promoção é mais barato, tem um descontão. Amém. Glória a Deus. E assim, a nossa gratidão a todos vocês, amados, que têm estado com a gente até agora, quem é lá do começo, quem chegou depois, quem está chegando, quem vai continuar, né? Que Deus abençoe muito a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é muito importante. E aqui foram, passaram, nos abençoaram também, né? Talvez até estejam assistindo, sejam abençoados também, porque fizeram parte da nossa história também. Pode me dar um abraço, pode vir orar comigo ali. Uma alegria estar com vocês. Amém. Vamos orar, amados. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esse momento tão lindo, tão maravilhoso, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, que esses dias estão marcando, ó Pai amado, o início de um novo tempo em nossa história, como igreja, como pessoas, ó Pai. Essa aliança que está sendo firmada hoje, Senhor, eu creio, ó Pai, nada acontece por acaso. E nós estamos hoje iniciando, ó Deus, um novo tempo, uma nova história na vida da Igreja Cristã Apostólica Moriá. Obrigado, Senhor, por cada um daqueles que aqui estão. Ó Pai, louvado seja o teu nome, irmãos que vieram de tão longe e outros, ó Pai, de perto, enfim, todos que aqui estão, ó Pai. Nós sabemos que muitos também não puderam estar aqui porque estão viajando nesse início de ano, mas enfim, ó Pai, louvado seja o teu nome. Todos os irmãos que nos acompanham na internet, que sejam abençoados para a honra e glória do nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça abundante de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as consolações e o poder e a unção do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre toda a igreja do Senhor reunida nesta noite e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, amado e amada. Vai na paz. Quarta-feira, estamos juntos num cultão abençoado, às 7h30 da noite. Domingo que vem, sábado, jovens, às 7 horas. E domingo, 10 e 7 da noite. Vai na paz e voltar.